Meus queridos, nós estamos estudando sobre os apóstolos, estudamos sobre Pedro, estudamos sobre André, e hoje nós vamos estudar sobre Tiago. Tiago, ou São Tiago, foi um dos dois apóstolos de Cristo. É citado no Novo Testamento entre os três mais próximos apóstolos de Jesus, junto com os irmãos Pedro e André, e seu irmão mais novo, João. Tiago é também conhecido como São Tiago Maior, para diferenciar de Tiago Menor, que era de Nazaré, primo de Jesus e que também era apóstolo. Segundo o Novo Testamento, Tiago nasceu em Betsaida, na Galiléia, por volta do ano 5, filho de Zebedeu e de Salomé, fazia parte de um grupo de pescadores formado por seu pai, seu irmão João e também por Pedro. Veja, Pedro, André, Tiago e João, irmãos, né? Mas Pedro, Tiago e João eram discípulos próximos de Jesus. Se você perceber, Tiago foi um dos discípulos escolhidos pessoalmente por Jesus, que o convidou para divulgar as doutrinas do cristianismo, quando ele estava pescando às margens do rio de Genezaré. Seu irmão João, que lhes fazia companhia, também se apressou a seguir o mestre. Jesus lhes disse: farei de vós pescadores de homens. Veja que coisa importante. Foi escolhido pessoalmente por Cristo. Após a ascensão de Jesus, os discípulos iniciaram um trabalho de evangelização. E, segundo a tradição, Tiago seria o primeiro a evangelizar a Espanha, tornando-se depois o seu patrono. Esteve na Galícia, em Compostela e em Saragoça. E a última citação de Tiago no texto bíblico é exatamente em Atos, capítulo 12, versículo 1 e 2. O rei Herodes Agripa começou a perseguir alguns membros da igreja e mandou matar Tiago com uma espada. Tiago é o único apóstolo que tem sua morte citada na Bíblia. Foi o primeiro discípulo mártir. Foi o primeiro discípulo a ser martirizado. Interessante isso aqui, que os outros não é citado como eles morreram. Apenas a gente tem através da tradição, dos relatos extra-bíblicos, mas Tiago está narrado na Bíblia. Existe em Santiago, a Catedral de Santiago de Compostela. De acordo com a tradição católica, seu corpo foi sepultado em Jerusalém e depois transferido por seus discípulos para a Galícia. Seus restos mortais são venerados na Catedral de São Tiago de Compostela, que se tornou uma importante rota de peregrinação. São Tiago, ele é festejado no dia 25 de julho nas igrejas católicas e luterana. Veja a importância desse discípulo, como Deus usou para pregar ali na Espanha e outro lugar, né, a mensagem de Deus, de pescador de peixe a pescador de homem. Deus nos abençoe, compartilhe o nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal e vamos ao estudo agora do Evangelho de Marcos, onde nós iremos estudar um estudo maravilhoso, um estudo espetacular da lição do Evangelho de Marcos, que é exatamente os milagres à margem do lago. Vem comigo no estudo da lição. Um forte abraço e um bom sábado para todos nós. Feliz sábado, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos mais um sábado para estudarmos a palavra de Deus. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos. E nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Milagres à margem do lago. E, meus queridos, para que nós possamos estudar esse tema, possamos estudar esse assunto tão interessante do Evangelho de Marcos, gostaríamos de trazer o debate para iniciarmos capítulo 5, versículo 19 do Evangelho, que diz o seguinte: Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhes: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Que coisa maravilhosa
ter a oportunidade de comunicar aquilo que Deus ele fez na nossa vida, o que Deus fez no nosso trabalho, o que Deus fez, os milagres que Deus ele tem renovado em nossa vida. E essa história, sem sombra de dúvida, foi uma história impressionante. Essa história que a Bíblia nos conta é exatamente de um homem que estava endemoniado. Mas vamos aos detalhes. A região da Galileia era um cenário impressionante, um cenário que nós poderíamos ver eventos maravilhosos do ministério de Jesus. Entender um pouco melhor da geografia daquela região nos ajuda a entender melhor a narrativa do Evangelho. Se não, vejamos o seguinte: logo após a conquista de Canaã, as tribos da região não conseguiram expulsar os povos dali. Salomão deu boa parte das cidades da região ao rei de Tiro. A região voltou a ser de Israel cerca de 200 anos antes de Jesus vir a esse mundo, e os habitantes foram convertidos à força. A região tinha má fama entre os judeus de Jerusalém. E então, baseado em todo esse contexto, aquela região da Galileia que se dá esse cenário de milagres. E Jesus quer fazer um milagre na minha vida, na sua vida e na nossa existência. Seja qual for as adversidades que existam em nossa rua, em nossa cidade, nós precisamos acreditar que Jesus pode realizar um milagre maravilhoso. E nesse sentido, queridos, então o primeiro tópico da lição, teofania. A teofania são as aparições de Deus a alguém. Deus se manifesta às pessoas através de algo, como Deus se manifestou a Moisés através da sarça ardente. E contextualizado nesse exemplo, nós poderíamos ver aqui, né, que é importante nós registrarmos, no capítulo 4, no versículo 35 do Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Notai bem o que diz. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para a outra margem do lago. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande amor, de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos lhe obedecem? Meus amigos, Jesus acalmando a tempestade. Essa é uma demonstração do poder divino. O medo humano e Deus falando para não temer. Né? O medo, tem um livro de Jean Delemur, História do Medo do Ocidente, diz sobre os medos que foram criados para que a sociedade ela pudesse se ajustar de acordo com aquilo que as pessoas que estavam no poder elas queriam. E ela diz: impõe medo para que assim nós possamos desistir de irmos adiante na nossa vida. Mas em meio aos medos que nos impõem, aos medos também que Satanás nos impõe, àquilo que ele tenta para que nós possamos sermos destruídos. E no livro Mais Esperto do que o Diabo, o autor do livro, Napoleão Hill, ele diz que um dos instrumentos que Satanás tem mais poderoso quanto o ser humano é o medo. E esse medo humano, né, ele deve ser contestado, ele deve ser, acima de tudo, combatido, para que nós possamos acreditar que maior do que o nosso medo é o nosso Deus. Não mostre para Deus o tamanho do seu medo, mas mostre para o seu medo o tamanho que Deus tem na sua vida. E ali, Jesus estando naquele barco, Jesus exatamente, ele estava calmo, ele estava tranquilo, porque ele sabia em que ele cria, ele sabia em que ele acreditava. No Salmo 3, que eu recomendo você ler, Davi diz: em paz eu me deito e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Ali naquele salmo, Davi estava vivendo um momento difícil da vida dele, mas no sono ele disse que encontraria em Deus a paz, a tranquilidade e a falta de medo, porque ele sabia em que ele estava crendo. Que é este
né, questionaram os discípulos que o vento e o mar lhe obedecem. A resposta dessa indagação é o cerne da revelação divina nesse milagre de Jesus. Jesus se revelando através do medo, sua teofania. E como visto também no Salmo 104, versículo 7. Notem bem o que nos diz esse salmo maravilhoso. 104, versículo 7. Diz assim: a tua repreensão fugiram à voz do teu trovão, bateram em retirada. Meus queridos, quando Deus ele chega, traz paz, traz tranquilidade. E onde há desarmonia, e onde há falta de paz, e onde há desespero, chega Deus para dar paz, para dar tranquilidade e o sossego. Jesus estava acalmando ali aquela tempestade. E muitas vezes nós não entendemos que no mar dessa vida, quando a tempestade ela vem, nós precisamos ter calma, precisamos ter tranquilidade, e você deve saber em quem você crê, em quem você está crendo. No Deus que pode acalmar a tempestade. Guarde isso no seu coração. Segundo tópico da lição, ouvindo um sussurro acima de um grito. A história que traz até do versículo que ele introduz a lição do endemoniado de Gadara, é sobre a purificação de um homem tomado de um espírito imundo. E a condição descrita das Escrituras é uma tradição que exatamente mostra como uma pessoa impura. E alguns exemplos dessa impureza são túmulos de mortos, sangramento, porcos e gentios. E aquele homem possuído do demônio. Jesus purificou aquele homem e o transformou em uma nova criatura. Ele tinha uma legião de demônio. O fez limpo e, acima de tudo, dedicado ao Evangelho. Se a gente observar bem as linhas e as entrelinhas, no capítulo 5, no versículo 14 e versículo 20, diz assim as Sagradas Escrituras: os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado. E o que tiveram a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhes que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicaram-lhe o que fora endemoniado que eles deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhes permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia o que o Senhor te fez e como ele teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus fizera e tudo que e todos se admiraram. Meus queridos, vocês estão vendo aqui, aquele homem queria ficar com Jesus. Porque é muito bom estar com Jesus, mas aquele homem tinha uma missão a cumprir. Aquele homem precisava ser um instrumento nas mãos de Deus, porque aquela cidade não aceitara a pessoa de Jesus, porque eles viviam da economia de vender porcos, e agora aqueles porcos caíram no despenhadeiro. E Jesus disse: não, você não pode ficar comigo, você tem que voltar para os seus e dizer o que eu fiz na tua vida. E o que é que nós podemos concluir? Não existe imundícia do pecado que Cristo não possa limpar. Não existe pecador que Cristo não possa alcançar. Não se desespere. Se é um filho, se é um amigo, se é o esposo, se é a esposa, se é o pai, se é a mãe, seja quem for. Não existe caso perdido para Deus. Entrega para Deus. O que você não pode fazer, Deus ele pode fazer. Veja a história desse endemoniado. Todos se admiraram como aquele homem ele estava. A mudança que Cristo processou na vida dele foi algo poderoso, foi algo extraordinário. No terceiro tópico da lição fala sobre a montanha russa com Jesus. Meus queridos, mais uma vez temos uma interpolação de duas histórias que a gente chama história sanduíche, apresentada recorrente no Evangelho de Marcos, para apresentar a conexão temática ou a comparação entre uma história e outra, pois isso parece interessante, comparar as histórias da ressurreição da filha de Lázaro e da mulher de fluxo de sangue. É interessante que essa história, encontrada aqui também no capítulo 5, mostra algo interessante, que Jesus, primeiro, aqui nós vimos
Jesus estava ali no mar da Galileia, à beira, né, do rio, na região de Gadara. Houve uma rejeição de Jesus. Jesus se encontra com um homem chamado Lázaro. Né? Aquele homem está desesperado porque a sua filha estava morta, e ele foi recorrer a Jesus, e no verso 21 do capítulo 5 diz assim: tendo Jesus voltado ao barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e eles estavam junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e incessantemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe a mão sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. E quando Jesus foi com ele, a gente vê a partir do versículo 24, grande multidão seguiu Jesus, e aconteceu que uma certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, diz o texto, né? Ela tentava chegar próximo de Jesus, ela não conseguia, mas ela estava aflita, e ela tocou em Jesus, e Jesus entendeu que aquela mulher tocou Jesus. E Jesus, o toque daquela mulher curou, mas não foi o fato dela tocar em Jesus que ela foi curada apenas. O que significa foi a fé daquela mulher que criou e que curou aquela mulher e deixou ela salva. Aqui nós temos duas histórias, duas impossibilidades. Jesus está no meio, por isso que chama história sanduíche, né? Aqui você tem uma parte de cima e a parte de baixo. No meio está Jesus para ligar. Duas impossibilidades. Uma mulher que tem uma hemorragia, uma mulher que já tinha sido desenganada pelo médico, e, por outro lado, um homem que estava desenganado porque a sua filha estava para morrer e estava também desenganado. E no meio estava Jesus. E o que é que acontece? Jesus, ele vai seguir, porque Lázaro era um homem também que não seguia a Jesus, que não acompanhava a Jesus, porque quem era, como diz aqui, se você analisar o texto aqui, e eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga. A gente sabe que o pessoal da sinagoga, os líderes religiosos não seguiam Jesus, e veio uma mulher também que não o seguia, e essas histórias se encontram. E o que vai ligar essa história, quem está no meio é Jesus. O toque daquela mulher, a fé daquela mulher, curou aquela mulher. E Jesus acompanha. E a fé daquele homem de Jairo, ele sabia que Jesus fosse lá, a sua filha seria curada. Mas quando chegou lá, a filha estava morta. E Jesus a ressuscitou. Veja que coisa interessante. O que é que nós podemos comparar nessa história? Ambas as mulheres, tanto a menina morta como a mulher de fluxo de sangue, estavam em profunda impureza cerimonial pela doença delas. Ambas estavam removidas da presença de Deus por impureza, segundo a tradição. Ambas não podiam ser tocadas por causa da impureza. Ambas estavam em uma situação sem solução, humanamente falando, não tinha solução, nem para a filha de Lázaro, nem para a mulher do fluxo de sangue. Ambas foram tocadas por Jesus, apesar de impuras. Ambas foram restauradas por Jesus, apesar de ser impossível. E como isso impacta a maneira como lemos essas histórias. Como isso impacta a maneira como pregamos o Evangelho. Essas histórias, elas nos impactam porque elas mostram que o nosso Deus é um Deus do impossível. Ele liga as impossibilidades, ele está no meio das impossibilidades para dizer que o que é impossível ao homem é possível a Deus. Isso impacta a maneira de pregarmos o Evangelho, de mostrarmos à pessoa que o nosso Deus, ele pode, que o nosso Deus é o Deus do impossível, que aquilo que é impossível ao homem será possível a Deus. Mas eu gostaria de dizer uma coisa também para você. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Quarta-feira, rejeição e aceitação. Em Marcos capítulo 6, versículo de 1 a 29, mostra que a missão de levar o evangelho é, sem sombra de dúvida, vitoriosa, mas isso não significa que será sem dificuldades. Né? E a missão de levar o evangelho, aqui do capítulo 6 da nossa Bíblia, aqui mostra os tópicos. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. A instrução para os discípulos, a morte de João Batista,
a primeira multiplicação de peixes, Jesus anda sobre o mar e Jesus em Genezaré. Vamos ver alguns tópicos que são aqui também importantes no capítulo 6, principalmente nos 29 versículos. Primeiro, Jesus sendo rejeitado pelos seus que ama em prol do evangelho. Jesus não foi bem-vindo entre os seus, entre a sua família, entre as pessoas da sua família. Jesus foi duramente rejeitado em Nazaré, onde passou a infância. Você que sofre preconceito, você que é rejeitado, saiba também que o nosso mestre passou por isso aí. João Batista sendo martirizado pelo evangelho. Os discípulos sofreram rejeição e perseguição. Meus queridos, nós somos chamados para levar esse evangelho, tendo como exemplo Jesus e João Batista, perseguidos. Os dois foram martirizados. Né? Jesus rejeitado na família e João Batista martirizado. E mais na frente nós sabemos que Jesus foi crucificado. Tais exemplos demonstram que a mensagem verdadeira não implica em sucesso ou popularidade desse mundo. Nós seremos rejeitados, né? Não seremos o maior canal aqui, né, de publicidade, talvez do mundo não sejamos, porque é muito difícil pregar o evangelho. A coisa fácil que as pessoas querem de absorver, palavra fácil, sem conteúdo das Sagradas Escrituras, meus queridos, porque o caminho que leva à salvação é pequeno e estreito, e são poucos espaços que passaram por eles. O caminho que leva à perdição é largo e espaçoso, e muitos são os que passarão por eles. Mas nós somos levados a levar esse evangelho. Como exemplo, nós temos Jesus e João Batista que foram rejeitados. Mas nós não podemos desistir. Nós devemos mostrar autenticidade, nós devemos mostrar coragem, nós devemos demonstrar fé, nós devemos demonstrar convicção, devemos demonstrar certeza, nós devemos demonstrar amor, nós devemos demonstrar dedicação e nós devemos levar às pessoas o amor de Cristo que alcançou a nossa vida. Se somos rejeitados, mas também nós somos aceitos também. Jesus foi rejeitado, não se preocupe se você não é amado na sua casa, no seu trabalho, na universidade onde você estuda, na escola onde você estuda, porque Jesus ele foi rejeitado também. João Batista, a Bíblia diz que entre os nascidos de mulher não nasceu um homem como João. João era um cara consagrado. Meus queridos, ele teve a cabeça cortada. Jesus ele foi crucificado também. Ele não foi nem bem recebido pelos seus. Não se preocupe se você não for o popstar, que talvez você gostasse de ser. Eu e você, a gente não precisa disso, a gente precisa de Deus na vida da gente. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Um tipo diferente de Messias, o último tópico. E aqui no texto, né, ele mostra exatamente o milagre da multiplicação dos pães. Jesus tinha uma mensagem muito importante que não foi entendida pelos discípulos. Apesar disso, Cristo dá várias dicas desse significado nos capítulos seguintes, quando os discípulos ficaram espantados por Jesus andar sobre as águas. No capítulo 6, versículo 61 e 52. Disse que o importante é que o que está no coração, em um debate sobre o pão, né? Jesus ele disse que o que está mais importante é o que tem no coração ser humano. Se não mostrar, se mostra como um pão da vida para as pessoas, em uma parábola para uma mulher cirofenícia. Ele repete o milagre da multiplicação do pão e alimenta 4.000 pessoas. 2 vezes Jesus multiplica o pão para mostrar que quem está com ele, ele pode saciar a fome física e a fome espiritual. Repete que eles não entenderam o milagre quando se preocuparam com o pão. Jesus estava preocupado com a mensagem. E ao lermos esse texto, nós percebemos como todos estão ligados ao primeiro milagre, o primeiro e o segundo milagre da multiplicação dos pães, eles estão ligados. E, meus queridos, isso mostra muito para a gente entender o significado disso em nossa vida, do que Deus está querendo verdadeiramente nos alimentar, do que Deus ele pode fazer. Se falta alguma coisa na tua vida, não se preocupe, entrega a Deus que ele pode suprir.
porque quando Deus está presente na vida da gente, ele vai saciar tudo o que nós precisamos. Deus sabe a hora, Deus sabe o momento. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. E quando nós estamos com Deus, nós não vamos passar pelas dificuldades que muitas vezes o mundo aí está passando. Nós podemos passar por outras dificuldades, mas a diferença é que nós temos a presença de Deus. Sofrer com Deus é uma coisa, e sofrer sem Deus é outra coisa completamente diferente. Eu posso sofrer com Deus, mas eu tenho a experiência, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção, eu tenho a fé e tenho a esperança. E Paulo diz que essa esperança não nos traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E, meus queridos, essa mensagem que hoje a gente traz para você é para que você entenda a presença de Deus. Seja qual for a circunstância, Deus está presente, realizando os milagres necessários para a nossa vida, completando o incompleto que existe em nossa vida, quer seja alimentando, quer seja andando sobre as águas, quer seja estando num barco à deriva com uma tempestade. Jesus Cristo, ele sabe muito bem como nos dá a certeza de que a presença dele pode trazer a gente paz, certeza, convicção e esperança. E como eu disse anteriormente, essa esperança não nos traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Se Cristo ele fez um milagre na impossibilidade da filha de Jairo, na impossibilidade da mulher do fluxo de sangue, Jesus Cristo ele pode fazer também um grande milagre nas impossibilidades que nós encontramos na nossa vida. Nós agradecemos a você que mais uma vez nos acompanhou e chama você neste momento para curvarmos as nossas frontes e orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, recapitulando o estudo da lição número 5 do Evangelho de Marcos. Que tudo que nós estudamos, Senhor, possa nos edificar, possa nos dar a certeza e a convicção de que estamos no caminho certo e de que Tu estás preparando um grande milagre em nossa vida, dos milagres que já aconteceram, daqueles que estamos vivenciando e daqueles que ainda iremos presenciar. Porque, como diz o hino, nosso Deus nunca falhou. O nosso Deus nunca falha, porque Tu estás presente nos maiores desafios da nossa vida. E na impossibilidade, na incerteza, e no desencanto, na desilusão, e na impossibilidade da mulher de fluxo de sangue de Jairo, Tu no meio, Senhor. Tu no meio fizeste um milagre na vida dessas duas mulheres e abençoaste a vida das pessoas que padeciam necessidade. Abençoe-nos, Senhor, que possamos compreender essas verdades. Em nome de Jesus. Amém.